Aos 13 anos, o professor olhou para ele e disse: "Você nunca será nada. Pare de perder tempo e aprenda um ofício." Mas esse menino da periferia não aceitou. E anos depois, ele voltou, não para a vingança, mas para provar que uma única palavra, nunca, pode ser o maior motivador de todos. Mas antes de te contar como ele transformou desprezo em diploma do MIT, me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você já ouviu alguém dizer que você nunca vai conseguir algo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque essa história vai te mostrar que nunca é só uma opinião, não o seu destino. Respira fundo e vem comigo, porque essa jornada vai te emocionar do começo ao fim. Lucas tinha 13 anos quando o professor Cardoso o chamou após a aula de matemática. Era abril de 2008, e o sol da tarde entrava pelas janelas sujas da escola pública na periferia de São Paulo. "Senta aqui, garoto", disse Cardoso, apontando para a cadeira ao lado de sua mesa bagunçada. Não era convite, era ordem. Lucas sentou, mãos suadas. Tinha tirado nota baixa na prova novamente. Não porque não entendesse, entendia perfeitamente, mas porque trabalhava até tarde ajudando a mãe a limpar escritórios e chegava à escola exausto demais para se concentrar. "Olha, Lucas", começou Cardoso, sem olhar para ele, apenas organizando papéis. "Vou ser honesto contigo porque alguém precisa ser. Você não tem futuro acadêmico. Vem de família pobre, não tem base, chega atrasado, tira notas ruins. Por que não para de perder tempo e já começa a procurar emprego de verdade? Ser pedreiro como seu pai, algo assim." As palavras caíram como pedras. Lucas tinha 13 anos, mas entendia perfeitamente o que estava sendo dito. "Você não é bom o suficiente, nunca será, desista agora." "Mas eu gosto de estudar, professor", conseguiu dizer, voz fina. "Só estou cansado porque..." "Todos têm desculpas", interrompeu Cardoso, finalmente olhando para ele. Não havia crueldade em seus olhos, o que tornava pior, havia indiferença. "Mas realidade é realidade. Meninos como você não vão para a universidade. Não viram engenheiros ou médicos. Quanto mais cedo aceitar, melhor." Lucas saiu daquela sala com algo quebrado dentro dele. Mas também com algo aceso, raiva fria, determinação nascida de humilhação. Naquela noite, em casa de 2 cômodos que dividia com mãe e 2 irmãos menores, Lucas fez promessa silenciosa. Não para provar algo ao professor Cardoso especificamente, mas para provar a si mesmo que aquelas palavras eram mentira. O problema era que não era apenas Cardoso. Era a professora de português que revirava os olhos quando ele fazia perguntas. Era diretor que o parou no corredor e sugeriu que talvez ensino técnico seja mais seu nível. Era vizinhos que diziam à sua mãe que ela estava perdendo tempo incentivando estudos quando o menino devia estar trabalhando. Era sistema inteiro dizendo: "Você não pertence aqui." Aos 14, Lucas começou a acordar às 5 da manhã. Antes da escola, estudava 2 horas na biblioteca municipal que abria cedo. Depois da escola, trabalhava com mãe até 9 da noite. Depois, mais 2 horas de estudo antes de dormir às 11h30. 4 horas de sono por noite. Por anos. Suas notas melhoraram. Não drasticamente no início, mas consistentemente. De D para C, de C para B. Aos 15, tirou o primeiro A em matemática. Levou a prova para casa, mãos tremendo, e mostrou para a mãe. Ela chorou. Não de alegria simples, mas de alívio profundo. Seu filho talvez tivesse chance que ela nunca teve. Mas ninguém na escola pareceu notar. Ou se notaram, não comentaram. Lucas continuava sendo o garoto pobre que eles haviam descartado. Aos 16, Lucas descobriu o programa de bolsas para cursos preparatórios de vestibular. Eram oferecidos por ONG para estudantes de baixa renda. Processo de inscrição pedia carta de recomendação de professor. Lucas pediu a Cardoso. Afinal, era professor de matemática, e Lucas havia melhorado significativamente na matéria. "Olha, Lucas", disse Cardoso, tom quase gentil agora, o que era pior. "Aprecio que esteja tentando.
Mas essas bolsas são competitivas. Vão para alunos que realmente têm chance. Você melhorou, sim, mas sejamos realistas, existem limites. Não quero que se iluda. Então o senhor não vai escrever a carta. Não acho que seria fazer favor a você dar falsas esperanças. Lucas conseguiu carta com professora de história, senhora Ferreira, única que ocasionalmente o encorajava. Não era calorosa, mas era justa. A carta era funcional, factual, sem entusiasmo particular, mas suficiente. Ele conseguiu a bolsa. O curso preparatório foi revelação. Pela primeira vez, Lucas estava em ambiente onde estudar intensamente era norma, não exceção. Onde outros estudantes também vinham de periferias, também trabalhavam, também carregavam peso de famílias que dependiam deles. E onde professores, alguns deles, realmente acreditavam que eles podiam vencer. Você tem talento natural para a física, disse professor Shen após aula. Já considerou engenharia? Lucas quase riu. Professor, eu nem sei se consigo passar no vestibular. Engenharia parece. Parece o quê? Além de você. Shen cruzou os braços. Lucas, você tem o que a maioria dos meus alunos de escolas particulares não tem: fome. Você quer isso. Então pare de se sabotar antes de começar. Foi primeira vez que adulto em posição de autoridade disse a Lucas que ele podia almejar alto. Foi primeira vez que alguém viu potencial ao invés de limitações. Lucas estudou como possuído. Cursinho durante semana, trabalho à noite e fins de semana, estudo sempre que sobrava minuto. Amigos da escola pararam de convidá-lo para sair, não que houvesse dinheiro para sair de qualquer forma. Aos 17, fez o Enem. Saiu da prova exausto, incerto, mas sabendo que havia dado tudo. 3 meses depois, resultados saíram. Lucas havia passado. Não apenas passado, havia conseguido pontuação suficiente para escolher entre várias universidades públicas. E havia escolhido engenharia mecânica na USP, uma das mais competitivas do país. Quando o resultado saiu, mãe ligou para todos que conhecia, chorando ao telefone. Irmãos pequenos pularam pela casa. Vizinhos vieram cumprimentar, alguns genuinamente felizes, outros com surpresa mal disfarçada. Lucas voltou à escola para pegar documentos finais. Foi confrontado por Cardoso no corredor. Ouvi que você passou na USP, disse o professor. Havia algo estranho em seu tom, não exatamente arrependimento, mas desconforto. Parabéns. Obrigado, professor. Olha, sobre aquelas conversas que tivemos, eu apenas tentava ser realista. Preparar você para fracasso, interrompeu Lucas suavemente. O senhor estava me preparando para fracassar porque assumiu que eu fracassaria. Mas não fracassei. E agora vou estudar em uma das melhores universidades do país. Cardoso abriu a boca, fechou, depois disse: você é exceção, Lucas. A maioria, interrompeu Lucas novamente, nunca teve chance porque pessoas como o senhor os convencem a desistir antes de tentar. Eu não sou exceção. Sou apenas alguém que recusou acreditar quando me disseram que eu nunca seria nada. Ele se virou para sair, depois parou. E professor? Quando outros alunos como eu aparecerem, e aparecerão, talvez o senhor possa tentar incentivá-los ao invés de desencorajá-los. Nunca se sabe o que pessoas podem fazer quando alguém acredita nelas. A universidade foi choque cultural. Lucas chegou ao campus da USP em fevereiro de 2013, mochila surrada contendo tudo o que possuía, e sentiu-se como alienígena em planeta errado. Seus colegas de turma falavam sobre viagens à Europa, cursos de inglês avançado, intercâmbios de verão. Lucas falava português básico e nunca havia saído do estado de São Paulo. Eles tinham laptops novos, ele tinha notebook usado que quebrava constantemente, comprado com economias de anos da mãe. De qual escola você veio? Perguntou o colega no primeiro dia, tom amigável mas casual que assumia a resposta óbvia. Escola estadual na Zona Leste, respondeu Lucas. O silêncio que seguiu foi eloquente. Não hostil, apenas deslocado.
Como se ele tivesse dito algo em língua estrangeira. As primeiras semanas foram brutalidade acadêmica. Lucas descobriu que sua preparação, por mais intensa que fosse, tinha lacunas enormes. Cálculo assumia conhecimentos que ele nunca teve. Física explorava conceitos que escolas particulares cobriam, mas sua escola não. Até aulas de inglês técnico eram um desafio. Seu inglês era inexistente. Ele estava, pela primeira vez, genuinamente considerando desistir quando conheceu o professor Almeida. Almeida era homem de 60 anos, professor titular de engenharia mecânica, respeitado internacionalmente. E ele notou Lucas lutando na aula de termodinâmica. Fica depois da aula, disse Almeida um dia. Não era pedido. Lucas ficou, tenso, esperando o sermão sobre como talvez engenharia não fosse para ele, como talvez devesse considerar curso mais adequado. Ao invés disso, Almeida disse, você veio de escola pública. Não era pergunta. Sim, senhor. E está lutando porque tem lacunas na base. Também não era pergunta. Sim, senhor. Bom. Almeida puxou cadeira. Isso significa que você está exatamente onde deveria estar. Desconfortável, desafiado, crescendo. Alunos de escolas particulares chegam confortáveis, o que significa que frequentemente estagnam. Você vai trabalhar mais duro que todos eles. E em 2 anos, estará no mesmo nível. Em 3, estará à frente. Lucas piscou, processando. Professor acha que eu consigo. Sei que consegue. Mas mais importante, você precisa saber. Então vamos fazer assim. Toda segunda e quarta, você vem ao meu horário de atendimento. Vamos preencher essas lacunas sistematicamente. Sem vergonha, sem pressa, apenas trabalho. Foi começo de mentoria que mudou a trajetória de Lucas. Almeida não facilitou, pelo contrário, exigia mais de Lucas que de outros alunos. Mas também acreditava, genuinamente, que Lucas pertencia ali. Sob orientação de Almeida, Lucas desenvolveu um método de estudo brutal mas eficaz. Acordava às 5, estudava até às 7, ia para aulas, estudava nas pausas, participava de atendimento com Almeida, voltava para casa compartilhada com outros 3 estudantes, todos também de backgrounds humildes, estudava até meia-noite. Ainda trabalhava fins de semana, não tinha escolha, precisava de dinheiro para viver. Mas cada momento livre ia para estudos. No fim do primeiro ano, estava na média da turma. No fim do segundo, estava acima. No terceiro, estava entre os melhores. Mas não foi apenas crescimento acadêmico. Lucas começou a entender algo fundamental sobre estruturas de poder e oportunidade. Notou que estágios e pesquisas eram frequentemente distribuídos através de redes informais. Professores recomendando filhos de amigos, alunos conseguindo posições através de conexões familiares. O sistema não era oficialmente fechado, mas praticamente era. Então criou estratégia própria. Participou de todos os grupos de pesquisa que podia. Voluntariou-se para projetos que ninguém mais queria. Ficava até tarde, chegava cedo, fazia trabalho excepcional consistentemente. E lentamente, construiu reputação. Se quer algo bem feito, peça ao Lucas tornou-se refrão entre professores. Aos 21 anos, no 4º ano, foi convidado para projeto de pesquisa internacional. Professor visitante da Alemanha estava buscando estudantes brasileiros para colaboração sobre eficiência energética. Posição pagava, incluía possível viagem para a Alemanha, e seria diferencial massivo no currículo. 15 estudantes se candidataram. Lucas foi escolhido. Por que eu? Perguntou ao professor Klaus após seleção. Porque seus trabalhos mostram pensamento criativo dentro de restrições, respondeu Klaus. Você resolve problemas de formas que estudantes com mais recursos não pensam porque nunca precisaram. Essa perspectiva é valiosa. Foi primeira vez que background de Lucas foi visto como vantagem, não desvantagem. O projeto durou 6 meses. Lucas trabalhou obsessivamente, contribuindo ideias que impressionaram até pesquisadores seniores. Quando o artigo foi publicado em jornal respeitado, nome dele estava entre os autores.
estudante de graduação tendo trabalho publicado internacionalmente. No quinto e último ano, Lucas se candidatou a programas de mestrado. Mirou alto, MIT, Stanford, Cambridge, além de melhores programas brasileiros. Você está sonhando demais, disse colega quando Lucas mencionou aplicações. Essas escolas só aceitam os melhores dos melhores. E você acha que eu não sou? Perguntou Lucas, sem arrogância, apenas curiosidade genuína. Não é isso, mas, você sabe, eles preferem alunos de backgrounds mais tradicionais. Então vou ser primeiro não tradicional, respondeu Lucas simplesmente. As respostas começaram a chegar. Rejeições de Stanford e Cambridge doeram, mas ele entendeu que competição era brutal. Mas então, aceite do MIT, com bolsa completa, e aceite de programa na ETH Zurich, e de Imperial College London. Tinha escolhas. Garoto que professores disseram que nunca seria nada tinha escolha entre algumas das melhores universidades do mundo. Escolheu o MIT, parcialmente pela reputação, parcialmente porque programa era exatamente em sua área de interesse, mas também porque queria provar que menino da periferia de São Paulo podia competir em qualquer nível. Antes de partir para Estados Unidos, voltou à antiga escola. Não por vingança ou triunfo mesquinho, mas porque prometera a si mesmo que se tivesse sucesso, tentaria mudar sistema que quase o destruiu. Encontrou nova diretora, a anterior havia se aposentado, e propôs programa de mentoria. Ele trabalharia remotamente com estudantes de alta performance de backgrounds humildes, ajudando-os a navegar aplicações universitárias, buscar bolsas, entender que universidade era possível. É generoso, disse diretora. Mas honestamente, não temos muitos alunos em posição de aplicar para universidades top. A maioria está apenas tentando terminar ensino médio. Porque ninguém diz a eles que podem fazer mais, respondeu Lucas. Porque assumimos limitações antes de dar oportunidades. Só preciso de 5 alunos por ano que queiram tentar. Apenas 5. E vou mostrar a eles que é possível. Diretora concordou hesitantemente. Cardoso ainda estava lá. Mais velho agora, cabelos mais grisalhos, mas mesma expressão de cansaço resignado. Lucas cumprimentou quando se encontraram no corredor. Ouvi que você está indo para MIT. Impressionante. Obrigado, professor. Silêncio desconfortável. Olha, começou Cardoso, sobre o que disse anos atrás. Não precisa, interrompeu Lucas. Não vim aqui por desculpas. Vim porque vou começar programa de mentoria e preciso que professores identifiquem alunos talentosos de backgrounds humildes. Pessoas que estão sendo subestimadas, como eu fui. Pode fazer isso? Cardoso olhou para ele por longo tempo. Posso. E farei. Você tem razão, eu estava errado sobre você. E provavelmente estava errado sobre muitos outros. Então ajude-me a garantir que próxima geração não enfrente o que enfrentei. MIT foi transformador de maneiras que Lucas não antecipou. Não apenas academicamente, isso ele esperava. Mas socialmente, psicologicamente, até espiritualmente. Pela primeira vez em sua vida, estava em ambiente onde ser obcecado por aprender era norma. Onde ficar até 3 da manhã trabalhando em problema complexo não era estranho, mas compartilhado. Onde ambição intelectual era celebrada, não vista com suspeita. Mas também pela primeira vez, enfrentou síndrome do impostor verdadeira. Estava cercado por gênios, pessoas que haviam construído apps aos 15, vencido Olimpíadas internacionais, publicado pesquisas ainda na adolescência. E ele? Era apenas garoto que trabalhará muito duro. Você não apenas trabalhou duro, disse professor Saracen, sua orientadora de mestrado. Você superou obstáculos sistemáticos que maioria desses gênios nunca enfrentou. Isso requer não apenas inteligência, mas resiliência, criatividade, determinação. Esses são talentos também. Mas dúvida persistia. Até projeto de tese. Lucas estava trabalhando em eficiência energética para comunidades de baixa renda. Sistemas que seriam baratos, sustentáveis,
e adaptáveis para periferias em países em desenvolvimento. Não era pesquisa sexy que ganhava manchetes. Era trabalho prático, tangível, que poderia mudar vidas reais. Alguns colegas viam como menos ambicioso. Por que não trabalhar em algo mais cutting-edge? Perguntaram. Fusão nuclear, computação quântica, algo assim. Porque isso importa mais, respondeu Lucas. Bilhões de pessoas vivem sem acesso confiável à energia. Isso afeta educação, saúde, oportunidades econômicas. Resolver isso? Isso muda mundos. Sua tese propôs sistema modular de energia solar adaptado especificamente para favelas e periferias urbanas. Barato de instalar, fácil de manter, escalável. Não era apenas teoria. Ele construiu o protótipo e o testou em comunidades no Brasil durante visitas de verão. Quando defendeu tese, sala estava cheia. E no final, após perguntas técnicas rigorosas, um dos professores no comitê, homem de 70 anos, veterano do campo, disse algo que Lucas nunca esqueceria. Em 40 anos avaliando teses, raramente vejo trabalho que combina excelência técnica com impacto social tão profundo. Senhor Santos, você não apenas atendeu padrões de MIT. Você nos lembrou por que fazemos esse trabalho. Lucas graduou-se com honras. Ofertas chegaram. Corporações, startups, programas de PhD em universidades ainda mais prestigiadas. Tinha caminho pavimentado para conforto e reconhecimento. Aceitou posição de PhD. Mas não em MIT, não em Stanford ou Harvard. Voltou ao Brasil, para a USP, com promessa de colaboração internacional mas base em São Paulo. Por que voltar? Perguntaram colegas, genuinamente confusos. Você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Exatamente, respondeu Lucas. Posso trabalhar em qualquer lugar. Então escolho trabalhar onde posso fazer diferença maior, em comunidades como a que vim. De volta ao Brasil aos 27 anos, com mestrado de MIT e reputação crescente no campo, Lucas poderia ter se isolado em pesquisa acadêmica pura. Ao invés disso, dividiu tempo entre PhD e trabalho comunitário. Implementou seu sistema de energia solar em 3 favelas como projeto piloto. Não apenas instalou tecnologia, mas treinou residentes locais para manutenção, criando empregos e expertise local. Assistencialismo não funciona a longo prazo, explicou em palestra. Mas empoderamento, dar ferramentas e conhecimento para que comunidades gerenciem suas próprias soluções, isso cria mudança sustentável. O projeto ganhou atenção. Primeiro local, depois nacional, depois internacional. ONGs queriam replicar modelo. Governos municipais fizeram perguntas. Investidores de impacto ofereceram funding. Aos 29, Lucas fundou organização sem fins lucrativos, Energia para Todos. Missão era simples, levar energia sustentável e acessível para comunidades marginalizadas, junto com treinamento e emprego. Mas também manteve programa de mentoria que começara anos antes. Agora expandido, trabalhava com 50 estudantes por ano de escolas públicas, orientando-os através de aplicações universitárias, preparação para vestibular, desenvolvimento de habilidades. Por que você faz isso? Perguntou o jornalista durante entrevista. Com sua expertise, você poderia estar ganhando milhões em setor privado. Ao invés disso, trabalha com comunidades pobres e mentora estudantes gratuitamente. Porque alguém me disse que eu nunca seria nada, respondeu Lucas simplesmente. E esse alguém representava sistema inteiro que descarta talento simplesmente porque vem de lugares errados, tem rostos errados, falam com sotaques errados. Se eu posso usar minha posição para mudar isso, mesmo incrementalmente, então tenho obrigação de tentar. Mas você provou que sistema está errado. Você venceu. Eu sobrevivi, corrigiu Lucas. Não é a mesma coisa. E não deveria ser sobre sobrevivência individual contra todas as probabilidades. Deveria ser sobre mudar probabilidades para que sucesso não seja exceção rara, mas possibilidade real para qualquer pessoa talentosa e trabalhadora, independentemente de onde começa. O verdadeiro confronto com o passado veio 5 anos depois,
quando Lucas tinha 32 anos. Ele havia sido convidado para dar palestra principal em Conferência Nacional de Educação, evento massivo com ministros, secretários de educação, reitores de universidades, formuladores de políticas. Tema era reduzindo desigualdade no acesso à educação superior. E Lucas era estrela, exemplo vivo de que mobilidade era possível, história inspiradora de superação. Preparando-se nos bastidores, Lucas viu nome na lista de palestrantes do painel seguinte: Professor Joaquim Cardoso, apresentando sobre gestão realista de expectativas estudantis em escolas públicas. Lucas sentiu algo apertar em seu peito. Cardoso ainda estava lá, ainda ensinando, ainda influenciando jovens mentes. E pelo título de sua apresentação, ainda defendendo mesma filosofia que quase destruiu Lucas. Decidiu assistir. A apresentação de Cardoso era exatamente o que Lucas temia. Disfarçada em linguagem educacional sofisticada, era essencialmente argumento de que professores deviam alinhar expectativas estudantis com realidades socioeconômicas. Em outras palavras, dizer a crianças pobres para sonhar pequeno. Não estamos fazendo favor a esses alunos criando expectativas irrealistas, argumentou Cardoso. Melhor prepará-los para carreiras técnicas viáveis que estabelecer esperanças de universidades que estatisticamente nunca alcançarão. Lucas sentiu raiva familiar subindo. Mas agora não era adolescente impotente, era doutor de MIT, fundador de ONG de sucesso, voz respeitada no campo. Tinha plataforma. E ia usá-la. Durante QIA, levantou mão. Cardoso o reconheceu, claramente sem perceber quem era. Sim, jovem no fundo. Lucas caminhou até microfone central. Professor Cardoso, sou Lucas Santos. Não sei se lembra de mim. Fui seu aluno há quase 20 anos. Na época, o senhor me disse que eu nunca seria nada, que deveria desistir de ambições acadêmicas e aprender ofício. Viu reconhecimento e desconforto cruzar o rosto de Cardoso. A sala ficou completamente silenciosa. Hoje, continuou Lucas, voz calma mas firme, tenho mestrado de MIT, estou terminando PhD na USP. Fundei organização que serviu mais de 10.000 pessoas, e mentorei 100 estudantes que agora estão em universidades top. E vim de exatamente o tipo de background que sua apresentação sugere ser realista sobre. Lucas, começou Cardoso, voz tensa, se você está usando seu caso como... Não estou usando meu caso como evidência de que sistema funciona, interrompeu Lucas. Estou usando como evidência de que seu approach falha fundamentalmente. Porque sabe quantos estudantes como eu você desencorajou que poderiam ter tido sucesso se alguém tivesse acreditado neles? Quantos talentos foram desperdiçados porque profs? Quando o resultado saiu, ela correu para o escritório de Lucas, gritando de alegria. Abraçou Lucas, abraçou outros mentorados que estavam ali. E então, surpreendentemente, abraçou Cardoso. Obrigada, disse ela. Por não desistir de mim mesmo quando desisti de mim mesma. Cardoso, homem que havia passado décadas construindo muros emocionais, chorou. Não discretamente, chorou abertamente, anos de arrependimento e alívio colidindo. Eu quase te destruí, disse ele. Quase destruí você antes de você ter chance de começar. Mas não destruiu, respondeu Marina. Você mudou. E agora vai ajudar outros como eu. Foi ponto de virada para Cardoso. Ele voltou para sua escola não apenas diferente, mas transformado. Identificou 12 estudantes que estava prestes a descartar, 12 futuros Lucases e Marinas, e começou a mentoreá-los com intensidade que nunca demonstrara antes. Mas mudança não foi apenas em expectativas. Cardoso também começou a lutar contra o sistema. Quando direção quis cortar programa de reforço escolar por falta de recursos, Cardoso organizou professores em protesto. Quando o conselho escolar sugeriu rastrear estudantes em trilhas acadêmicas e trilhas vocacionais no 9º ano, essencialmente predestinando pobres para trabalho manual, Cardoso escreveu artigo devastador no jornal local expondo o classismo por trás da política. Professor Cardoso está causando problemas, reclamou o diretor a Lucas durante ligação. Bom, respondeu Lucas. Sistema precisa de problemas.
Precisa ser desafiado. Se Cardoso está fazendo isso, está finalmente fazendo seu trabalho direito. Ao final do ano, 6 dos 12 estudantes de Cardoso haviam passado em universidades públicas. Não era 100%, mas era 50%, 25 vezes a taxa anterior de sua escola. Você estava certo, admitiu Cardoso em evento celebrando conclusão de seu ano com programa de Lucas. Não sobretudo, realidade socioeconômica ainda importa, obstáculos ainda são reais. Mas eu estava usando essa realidade como desculpa para não tentar. E esse foi meu crime, não tentar, e convencer outros a não tentarem. A transformação de Cardoso foi documentada em série de vídeos que Lucas postou online. Não para humilhá-lo, mas como caso de estudo. Se este professor pode mudar, qualquer um pode era título. Resposta foi massiva. Milhares de professores escreveram, alguns defensivos, alguns inspirados, muitos admitindo que viam a si mesmos em Cardoso. Eu sou ele, escreveu professora de Minas Gerais. Não maliciosamente, mas cansada. Parei de acreditar porque dói menos quando eles falham se você nunca esperava sucesso. Mas vendo isso, quero mudar. Como começo? Lucas criou o programa Renovação Docente em escala maior. Retiros mensais, comunidades online de suporte, recursos gratuitos, mentorias entre professores. E, crucialmente, espaços seguros onde professores podiam admitir seus próprios traumas, seus próprios fracassos, suas próprias dúvidas sem julgamento. Burnout é real, disse Lucas em um dos retiros. Trauma secundário de testemunhar sofrimento de estudantes é real. Frustração com sistema quebrado é real. Mas podemos processar essas emoções sem projetá-las em nossos alunos como limitações inevitáveis. O programa cresceu. De 12 professores para 50, para 200, para 1000. Não mudou o sistema inteiro, nada faria isso rapidamente. Mas criou rede de educadores comprometidos com altas expectativas e suporte genuíno. E resultados começaram a aparecer. Escolas onde professores participaram do programa viram taxas de ingresso universitário subir. Não dramaticamente em todos os casos, mas consistentemente. De 2% para 5%, de 5% para 10%, crescimento lento mas real. Mudança sistêmica leva tempo, disse Lucas em entrevista 5 anos após confronto com Cardoso. Mas já estamos vendo. Milhares de estudantes que teriam sido descartados agora estão em universidades. Professores que haviam desistido de esperança estão redescobrindo por que entraram na profissão. É apenas começo, mas é começo real. A jornalista perguntou: você perdoou o professor Cardoso? Sim, respondeu Lucas sem hesitação. Porque ele fez algo raro, reconheceu estar errado, genuinamente mudou, e agora usa a história dele para ajudar outros. Perdoar não significa esquecer, mas significa reconhecer crescimento. E Cardoso cresceu imensamente. E quanto aos que não mudam? Professores que ainda desencorajam estudantes? Esses são mais difíceis, admitiu Lucas. Não posso forçar mudança de coração. Mas posso criar pressão sistêmica. Quando escolas vizinhas começam a ver resultados melhores com expectativas altas, escolas com baixas expectativas ficam cada vez mais indefensáveis. É pressão evolutiva. Adapte ou torne-se irrelevante. Mas nem tudo foi triunfo. Houve fracassos também, e Lucas foi honesto sobre eles. Teve José, menino brilhante que conseguiu bolsa integral mas abandonou após um semestre porque pressão de ser primeiro da família era esmagadora. Teve Ana Paula, que passou em medicina mas cuja família forçou-a a recusar para trabalhar e sustentar irmãos. Teve Roberto, que foi aceito em engenharia mas foi assassinado em tiroteio de gangue 2 semanas antes de aulas começarem. Nem toda história tem final feliz, disse Lucas em palestra sobre realismo em trabalho social. Sistema é tão quebrado que às vezes, não importa quanto acreditamos, não importa quanto suportamos, circunstâncias vencem. E precisamos ser honestos sobre isso. Então qual o ponto? Perguntou alguém na audiência. Se sistema é tão quebrado que nem sempre podemos vencer. O ponto, respondeu Lucas,
É que nem sempre não é nunca. José pode ter saído, mas voltou 2 anos depois, mais maduro, mais preparado, e graduou-se. Ana Paula não pôde fazer medicina, mas está fazendo enfermagem noturna enquanto trabalha, e ainda realizará sonho eventualmente. Roberto não teve essa chance, e isso é tragédia que carrego. Mas dos 50 estudantes em coorte dele, 47 estão em universidades ou carreiras técnicas bem pagas. Isso importa. Aos 38 anos, Lucas foi convidado para a TED Talk. Tema era o poder de expectativas. Quando tinha 13 anos, começou ele no palco. Professor me disse que eu nunca seria nada. E por momento, acreditei. Porque quando a autoridade diz isso, especialmente para criança vulnerável, tem peso. Mas então me perguntei, por que eu deveria aceitar profecia de alguém que nem me conhecia? Porque seu fracasso em imaginar meu futuro deveria limitar meu futuro. A audiência estava completamente silenciosa. Expectativas são profecias autorrealizáveis. Se dizemos à criança você é burro, ela age como burra. Se dizemos você é capaz, ela age como capaz. E pesquisas confirmam isso repetidamente, efeito Pigmalion, estereotipo Frete, todos demonstrando que expectativas moldam resultados. Ele clicou para próximo slide. Foto de Cardoso e Marina juntos, ambos sorrindo. Este é professor Cardoso, homem que me disse que eu nunca seria nada. E está é Marina, estudante que ele quase desencorajou de tentar medicina. Hoje, Cardoso é um dos mentores mais dedicados que conheço. E Marina está em 2º ano de Med School, caminho para realizar sonho. O que mudou? Não Cardoso fundamentalmente, ele ainda é mesma pessoa, com mesmos medos e mesmas frustrações. Mas ele mudou suas ações. Escolheu acreditar mesmo quando acreditar era difícil. E essa escolha mudou vidas literalmente. Lucas concluiu, então meu desafio para todos aqui. Olhe para sua vida, suas interações, especialmente com jovens. Que expectativas você está projetando? Está dizendo nunca ou vamos descobrir como? Porque suas palavras têm poder. Mais poder que você imagina. Use-o com sabedoria. A palestra viralizou, vista por milhões. E trouxe nova onda de atenção ao trabalho de Lucas. Mas também trouxe críticas intensificadas. Conservadores acusaram-no de promover cultura de participação, onde todos recebem troféus. Progressistas acusaram-no de focar em mobilidade individual ao invés de desmantelar estruturas opressivas. Educadores tradicionalistas argumentaram que ele estava rebaixando padrões com compaixão excessiva. Você não pode agradar todos, repetiu sua mãe novamente. Não quero agradar, respondeu Lucas, cansado. Só quero fazer diferença. E está fazendo. Milhares de estudantes, Lucas. Milhares de vidas mudadas. Não desista porque alguns criticam. Ela tinha razão. E então Lucas continuou. 15 anos após aquele confronto em conferência, Lucas tinha 47 anos. Suas têmporas estavam grisalhas, havia linhas de preocupação ao redor de seus olhos, mas também havia algo mais, paz de pessoa que encontrou propósito. Energia para Todos havia expandido para 23 países. Seu programa de mentoria havia ajudado mais de 5.000 estudantes a entrar em universidades. E reforma educacional que ele ajudara a moldar estava mostrando resultados mensuráveis. Taxa de ingresso universitário para estudantes de baixa renda havia dobrado nacionalmente em 10 anos. Mas talvez conquista de que era mais orgulhoso não aparecia em estatísticas. Era a rede de ex-mentorados que agora mentoravam outros, criando o ciclo de elevação que se auto-perpetuava. Marina, agora médica, havia voltado para sua antiga comunidade, estabelecendo clínica em áreas sem acesso adequado à saúde. E mentorando 3 estudantes de medicina de backgrounds similares. Diego, o engenheiro de robótica, havia fundado startup focada em tecnologia para educação em áreas de baixa renda. E mentorando 5 estudantes interessados em tech. Rafael, o menino de 13 anos que Lucas conhecera anos antes, havia se formado em engenharia e agora trabalhava em programa de Lucas, liderando expansão para interior.
Você criou movimento, disse Almeida, agora com 90 anos mas ainda acompanhando o trabalho de Lucas. Não organização, mas movimento. E movimentos são autossustentáveis. Espero que sim, respondeu Lucas. Porque ainda há muito trabalho. De fato, apesar do progresso, desigualdades persistiam. Escolas em bairros ricos ainda tinham recursos 50 vezes maiores que escolas em periferias. Professores em áreas pobres ainda ganhavam menos, enfrentavam condições piores, queimavam mais rápido. E estudantes de comunidades marginalizadas ainda enfrentavam obstáculos que colegas privilegiados nem imaginavam. Mudança sistêmica é lenta, disse Lucas em seminário. Frustrante e lenta. Às vezes questionamo-nos se estamos fazendo diferença. Mas quando olho para dados, vejo, estamos. Não rápido o suficiente, não completo o suficiente, mas real. Foi durante esse seminário que jovem no fundo levantou mão. Tinha talvez 18 anos, olhos brilhantes com mistura de raiva e esperança. Senhor Santos, disse ela, voz tremendo levemente. Sou Beatriz. E quero agradecer, mas também desafiar. Por favor, disse Lucas, genuinamente interessado. Seu trabalho mudou vidas. Incluindo possivelmente a minha. Estou aqui por bolsa que seu programa ajudou a conseguir. Mas, não deveria ser necessário. Não deveríamos precisar de salvador individual. Sistema deveria apenas funcionar. Concordo completamente, disse Lucas. Beatriz piscou, claramente esperando resistência. Então por que não foca em desmantelar sistema ao invés de criar band-aids? Porque pessoas estão sofrendo agora, respondeu Lucas. Se espero até sistema perfeito existir, gerações inteiras são perdidas. Então faço ambos, trabalho imediato para ajudar quem posso hoje, e trabalho sistêmico para mudança a longo prazo. Não é ou, é ambos e. Mas seu sucesso pode ser usado para argumentar que sistema está bem, pressionou Beatriz. Olhem, pobres podem vencer se trabalharem duro, dizem eles, ignorando que apenas minoria vence. Tem razão, admitiu Lucas. E luto com isso. Sou poster child de meritocracia funciona, o que pode inadvertidamente reforçar sistema injusto. Mas a alternativa, não ajudar ninguém até sistema mudar, condena pessoas reais a vidas limitadas agora. É dilema sem solução perfeita. Então o que fazemos? Fazemos ambos, repetiu Lucas. Ajudamos indivíduos enquanto lutamos por mudança estrutural. E somos honestos sobre limitações de ambos approaches. Beatriz, você está certa em me desafiar. E espero que continue, que sua geração empurre mais duro, mais rápido, mais radicalmente que minha fez. Porque ainda não terminamos. A conversa ecoou por dias. E fez Lucas refletir sobre legado. O que ele estava realmente construindo? Movimento para mudança genuína, ou apenas escape-valve que permitia sistema continuar fundamentalmente injusto? Discutiu com Cardoso, agora aposentado mas ainda ativo em mentoria voluntária. Você se preocupa demais, disse professor mais velho. Sim, sistema ainda é quebrado. Sim, seu trabalho pode ser mal usado por aqueles defendendo o status quo. Mas Lucas, milhares de vidas foram mudadas. Vidas reais, não abstrações. Isso tem valor, independentemente de implicações políticas. Mas e se eu pudesse fazer mais? Você sempre pode fazer mais, disse Cardoso gentilmente. Mas também pode se queimar tentando. Você já deu mais que maioria dará em 10 vidas. Talvez seja a hora de confiar que movimento que começou continuará sem você empurrando cada pedra. Foi conselho que Lucas lutou para aceitar. Ele sempre foi motor, sempre impulsionador. Ideia de recuar, mesmo parcialmente, parecia traição. Mas então veio o convite que mudou tudo. Universidade de Oxford ofereceu cátedra, posição prestigiosa focada em equidade educacional global. Significaria mudar para a UK, estabelecer novo programa de pesquisa, treinar próxima geração de educadores e formuladores de políticas. Seria abandonar Brasil? Perguntou a mãe,
agora idosa mas ainda afiada. Seria expandir impacto, corrigiu ela. Você fez tudo o que pode aqui. Talvez seja a hora de levar lições globalmente. Mas há tanto trabalho ainda. E há pessoas capazes fazendo isso, interrompeu ela. Rafael, Marina, Diego, centenas de outros que você treinou. Movimento não é você, Lucas. É maior que você. E isso é sucesso, não fracasso. Lucas aceitou posição. Mas antes de partir, organizou o evento, não celebração, mas passagem de tocha. Reuniu todos os mentorados, todos os professores transformados, todos os parceiros em 20 anos de trabalho. E fez anúncio: Energia para Todos estava se tornando organização liderada por comitê de ex-mentorados. Ele seria conselheiro, não diretor. Vocês construíram isso tanto quanto eu, disse ele para a sala de 100 pessoas que haviam sido transformadas por e através do trabalho. E vocês levarão para a frente melhor que eu poderia. Porque viveram isso. Porque entendem visceralmente o que significa ser subestimado, descartado, ignorado. E porque recusaram aceitar essas limitações. Rafael, agora 32, deu passo à frente. Lucas, você mudou minha vida quando tinha 13 anos. Disse que eu poderia, quando todos diziam que não podia. E agora é minha vez de dizer isso para outros. Nossa vez. Não iremos decepcionar. Sei que não irão, respondeu Lucas, voz quebrando levemente. A transição não foi perfeitamente suave. Houve tropeços, momentos de dúvida, desafios que novo liderança enfrentou. Mas eles persistiram. E em muitos aspectos, foram mais eficazes que Lucas sozinho poderia ter sido. Porque eram muitos, com perspectivas diversas, em múltiplas localizações, com conexões que Lucas nunca teve. Em Oxford, Lucas estabeleceu o centro de pesquisa focado em desenvolver e testar intervenções educacionais para estudantes marginalizados globalmente. Trabalhou com governos, ONGs, instituições internacionais, trazendo rigor acadêmico e experiência vivida para a questão de equidade educacional. Mas também manteve conexão com o Brasil. Visitou regularmente, apresentou em conferências, mentorou remotamente. E acompanhou com orgulho conforme a organização que fundou cresceu para impactar não milhares, mas centenas de milhares. 10 anos depois, aos 57, Lucas foi premiado com título honorário de professor emérito da USP. Cerimônia foi realizada em mesmo auditório onde Almeida uma vez lhe dissera que ele pertencia ali. Quando entrei nesta universidade aos 18 anos, disse Lucas em discurso de aceitação, eu estava aterrorizado. Certo que seria descoberto como impostor, que não pertencia, que erro havia sido cometido em me aceitar. Porque havia passado vida inteira sendo dito que eu nunca seria nada. Ele olhou sobre a audiência, centenas de rostos, muitos jovens, muitos de background similares ao seu. Mas aprendi algo crítico: nunca não é fato. É opinião. E opiniões podem estar erradas. Professor que me disse que eu nunca seria nada estava errado. Espetacularmente errado. E todo professor, pai, político, qualquer um que diz a jovem de potencial que eles nunca podem, está igualmente errado. Não porque todos terão sucesso, alguns não terão, e precisamos ser honestos sobre isso. Sistema ainda é injusto, obstáculos ainda são reais, sorte ainda importa. Mas por que remover esperança? Matar sonhos antes de terem chance de crescer, dizer nunca a potencial não testado, isso é crime. Crime contra indivíduo, crime contra a sociedade que perde talento desperdiçado. Ele viu Cardoso na audiência, agora quase 85, frágil mas presente. Os dois trocaram olhar de entendimento. Eu perdoei pessoas que me subestimaram. Porque algumas, como o professor Cardoso, tiveram coragem de reconhecer erro e mudar. Mas perdoar não é esquecer. É lembrar, e usar essa memória como combustível para garantir próxima geração não enfrente o que enfrentei. Então para estudantes aqui hoje, especialmente aqueles de periferia, de comunidades marginalizadas, de famílias onde você é primeiro, ouçam. Você pertence aqui. Não apesar de seu background, mas incluindo seu background.
Suas experiências, suas lutas, sua resiliência. Essas são forças, não fraquezas. E quando alguém disser nunca, lembre-se de mim, de Marina, de Rafael, de milhares de outros que transformaram nunca em sempre fui possível. A ovação durou 5 minutos. Após cerimônia, em recepção quieta, Cardoso aproximou-se de Lucas. Caminhava com bengala agora, movimento lento mas determinado. Lucas, disse ele, voz rouca com idade. Preciso lhe dizer algo antes de ficar velho demais para as palavras importarem. Claro, professor. Você foi maior professor que já tive, disse Cardoso. Eu deveria ter ensinado você. Ao invés, você me ensinou. Sobre expectativas, sobre potencial humano, sobre coragem de acreditar mesmo quando evidência sugere desesperança. E sou grato. Profundamente, imensamente grato. Professor. Não, deixe-me terminar, insistiu Cardoso. Passei 20 anos dizendo a alunos como você que eles nunca seriam nada. E então passei 20 anos tentando desfazer esse dano. E sabe o que aprendi? Que 20 anos de bem não apagam 20 anos de mal. Mas ao menos criam equilíbrio. Ao menos significam que morri tentando consertar o que quebrei. Lucas abraçou o homem mais velho cuidadosamente. Você consertou mais que quebrou, professor. Centenas de alunos que você mentorou nos últimos anos são testemunho disso. Você cresceu. E isso importa. Cardoso morreu 6 meses depois. Em funeral, Lucas deu elogio. Professor Cardoso não foi santo, disse honestamente. Cometeu erros, disse coisas dolorosas, quase destruiu sonhos, incluindo o meu. Mas fez algo raro. Reconheceu seus erros, genuinamente mudou, e dedicou o resto de sua vida a fazer melhor. E ao fazer isso, salvou centenas de estudantes que de outra forma teriam sido descartados. Sua transformação me ensinou que pessoas não são estáticas. Que educador que desencorajou ontem pode se tornar defensor amanhã. Que nunca se aplica não apenas a limitações que outros impõem, mas também à nossa própria capacidade de crescer. Nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para fazer melhor. Professor Cardoso provou isso. 3 anos depois, aos 60, Lucas publicou memórias que esteve trabalhando por década. Título: Nunca, como uma palavra me definiu por recusá-la. Livro não foi apenas sobre sua jornada, mas sobre centenas de jornadas, todos os mentorados, todos os professores transformados, toda a estrutura de movimento que havia crescido de confronto inicial contra baixas expectativas. Escrevo isso, começava a introdução, não porque minha história é única, mas porque não é. Há milhões de Lucases, jovens talentosos que são sistematicamente subestimados, descartados, ditos que nunca serão nada. Maioria não tem acesso a mentores, recursos, oportunidades que eu eventualmente encontrei. E essa é tragédia. Porque perdemos cientistas brilhantes, artistas incríveis, líderes transformadores simplesmente porque dissemos nunca antes de dar chance. Mas também escrevo com esperança. Porque se eu consegui, se Marina, Diego, Rafael, milhares de outros conseguiram, então mudança é possível. Não inevitável, não fácil, mas possível. E possibilidade, por menor que seja, é tudo o que precisamos para começar. Livro tornou-se best-seller internacional. Traduzido em 42 línguas, usado em cursos de educação, citado em políticas, debatido em conferências. E mais importante, lido por estudantes incontáveis que viram suas próprias lutas refletidas. Seu livro me salvou, escreveu o estudante do Quênia. Estava prestes a desistir da escola porque professor disse que eu era estúpida demais. Mas depois de ler sobre você, decidi tentar mais um ano. Agora estou em universidade. Obrigada por ser honesto sobre dificuldades, escreveu professora da Índia. Muitos livros motivacionais fazem parecer fácil. Você mostra que é duro, às vezes impossível, mas ainda vale tentar. Eu sou o professor Cardoso, escreveu o educador do México. Li livro e vi meus próprios erros refletidos. Começando hoje, mudo.
Obrigado por não tornar Cardoso vilão puro, mas mostrar que pessoas podem crescer. As respostas continuaram chegando, milhares delas, de todos os continentes, de todos os backgrounds. E cada uma reforçava o que Lucas sempre soube: história não era dele. Era universal. Aos 65, Lucas aposentou-se oficialmente de Oxford. Mas não parou de trabalhar. Apenas mudou o foco de novo. Voltou ao Brasil, à periferia onde cresceu, e estabeleceu escola. Não escola tradicional, mas laboratório, lugar onde testavam novos métodos pedagógicos, onde professores de todo o mundo vinham treinar, onde expectativas altas eram norma não negociável. Escola de Todos era nome. E em parede principal, havia citação: aqui, nunca não é permitido. Apenas ainda não, e vamos descobrir como ponto. Primeira turma tinha 50 alunos, todos de backgrounds similares ao de Lucas, todos identificados como em risco pelo sistema tradicional. 3 anos depois, todos 50 haviam se formado no ensino médio. 45 entraram em universidades. Os outros 5 estavam em programas técnicos ou empreendimentos próprios. Não são exceções, Lucas disse constantemente. São norma quando o ambiente é certo. Quando expectativas são altas, quando o suporte é genuíno, quando nunca é substituído por claro que você pode. Aos 70 anos, saúde de Lucas começou a falhar. Nada dramático, apenas lento desgaste de vida vivida intensamente. Mas mente permanecia afiada, paixão intacta. Não tenho arrependimentos, disse ele em entrevista no seu 70º aniversário. Bem, talvez não ter começado mais cedo. Mas mesmo isso me ensinou paciência. Mudança leva tempo. E cada contribuição, por menor, importa. Qual seu legado? Perguntou a entrevistadora. Lucas pensou cuidadosamente. Não números, embora milhares de vidas mudadas seja significativo. Não prêmios, embora honras sejam gratificantes. Meu legado, espero, é ideia, que nunca não é aceitável. Que toda criança, independentemente de origem, merece ser vista com potencial, não limitação. E que nós, como sociedade, como educadores, como humanos, temos obrigação de cultivar esse potencial ao invés de sufocá-lo. Simples assim. Simples assim, confirmou Lucas. E imensamente complexo de implementar. Mas começa com recusa individual, coletiva, sistemática, de aceitar nunca. Lucas morreu aos 74, cercado por família que construíra, não apenas biológica, mas extensa rede de ex-mentorados, colegas, estudantes. Marina estava lá, agora com 50, médica renomada. Rafael estava lá, liderando energia para todos com sucesso que excedia até trabalho original de Lucas. Centenas de outros estavam lá, pessoalmente ou em espírito. Ele me disse que eu poderia quando ninguém mais disse, Marina compartilhou em memorial. E então mostrou-me como. E então me ensinou a passar isso adiante. Não apenas por ele, mas porque era certo. Porque cada pessoa merece alguém acreditando nelas. Ele mudou educação no Brasil, disse ministro da Educação em declaração oficial. E impactou globalmente. Mas mais que políticas ou programas, mudou corações. Fez-nos ver potencial onde antes víamos limitações. Era irritante às vezes, admitiu o antigo colega com sorriso. Tão idealista, tão insistente que podíamos fazer melhor. Mas estava certo. E persistência dele forçou todos nós a crescer. Epitáfio que Lucas havia escolhido era simples. Disseram que nunca seria nada. Provaram-se errados. E ensinei milhares a fazer o mesmo. Anos após sua morte, Escola de Todos continuou crescendo. Modelo foi replicado em 12 países. Taxa de sucesso permaneceu consistentemente alta, não perfeita, nunca seria, mas demonstrando repetivelmente que com expectativas certas e suporte adequado, quase todos podem exceder o que sistema quebrado prevê. Em 20º aniversário da morte de Lucas, organizaram simpósio internacional. Tema: Além de nunca, construindo sistemas educacionais equitativos.
Palestrante de abertura foi jovem de 28 anos chamada Isabela. Neta de antigo colega de escola de Lucas, filha de pais sem educação superior, primeira geração universitária. Agora, PhD em educação, professora em universidade top, pesquisadora focada em equidade. Nunca conheci Lucas Santos pessoalmente, começou ela. Morreu quando eu tinha 17. Mas herdei mundo que ele ajudou a mudar. Mundo onde garota pobre da periferia pode ficar neste palco não como exceção extraordinária, mas como resultado esperável de sistema funcionando corretamente. Ainda não chegamos lá completamente, admitiu. Desigualdades persistem. Nunca ainda é dito muito frequentemente. Mas diferença é que agora há infraestrutura de resistência. Redes de professores recusando baixas expectativas. Sistemas de mentoria conectando talento à oportunidade. Políticas baseadas em crença fundamental que Lucas sempre defendeu. Potencial é universal, oportunidade não é, nosso trabalho é mudar isso. Ela concluiu, Lucas Santos transformou nunca pessoal em movimento coletivo. E agora é nosso trabalho, minha geração e próximas, completar transformação que ele começou. Para que um dia, ninguém precise ser excepcional para ter acesso à educação de qualidade. Para que nunca seja a palavra que finalmente eliminamos do vocabulário educacional. A ovação foi, apropriadamente, longa e entusiástica. E em algum lugar, talvez, espírito de Lucas sorria. Não porque trabalho estava completo, nunca estaria, mas porque continuava. Porque semente que plantou havia enraizado tão profundamente que agora era floresta, autossustentável, crescendo além de qualquer indivíduo. # disseram que eu nunca seria nada, hoje se arrependeram.